Olá, boa noite a todos. Bem-vindos, obrigadas por estarem aqui conosco. Nós na Martech Digital fazemos várias lives sobre várias temáticas, sobre a área de comunicação e das redes sociais e do marketing, mas hoje não vamos falar sobre nada disto. Hoje vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre mulheres fortes e decididas, vamos falar sobre casos de sucesso, mas também vamos falar sobre alguns dos desafios que existem. Este espaço dos líderes em ação é exatamente para isso. Nós convidamos CEOs de empresas de várias áreas para partilharem um bocadinho connosco aquilo que os levaram a investir em determinados negócios, os principais desafios que eles têm em cada um dos seus negócios, os erros que cometeram, deixar também algumas dicas para as pessoas que nos estão a seguir e que não sabem onde é que vão investir. E portanto nós hoje nesta rúbrica falamos muito sobre isso. Hoje temos uma convidada especial que eu vou chamar aqui ao pé de mim. Vamos chamar aqui. Vamos ver se ela entra ou não. Olá, Diana. Olá, deixa-me só aqui ligar. Tens todo o tempo do mundo, nós estamos aqui à espera também que as pessoas vão entrando, estamos a fazer tempo. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir bem. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir Pronto, bem. então ficamos assim, não Pronto. é preciso dizer pronto. Boa noite. Olá, obrigada por estares aqui connosco e teres aceitado este nosso desafio, para conversares aqui um bocadinho connosco sobre liderança. Eu queria aguardar aqui um bocadinho para ver se mais gente se juntava a nós. Uhum. Mas, Antes de mais, mas não obrigada queria... pelo convite. Ah, Antes de mais, obrigada não pelo precisa. convite, surgiu a partir da Ana, porque efetivamente nós nos cruzamos numa palestra recentemente em Coimbra, que foi uma palestra que foi muito interessante. Para mim foi particularmente interessante porque voltei à Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia para ser mais específica, e foi efetivamente um sítio onde eu aprendi muito e senti que cresci muito enquanto profissional, porque a académica permite precisamente isso. Foi lá que nos conhecemos e foi aí que acabou por surgir este contexto aqui deste convite, foi engraçado. É sempre bom para mandar saudades, não é? No sítio onde nós fomos felizes de várias maneiras, não é? É E onde verdade, é fizemos verdade. coisas boas e coisas más. Exatamente. Não, acima de tudo, é impossível não ser feliz em Coimbra ou estudar em Coimbra, é Também impossível acho. não ser feliz. Porque a cidade no ambiente universitário tem tanta coisa para oferecer, e há tanta coisa por onde aprender e evoluir, na cidade de Coimbra, que não há desculpa para não sairmos lá pessoas muito mais, com muita mais experiência de vida, digamos assim, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível académico ou profissional. Isso é que é uma verdade. Olha, eu concordo, nunca estudei em Coimbra, mas como tinha muitos amigos lá e eles faziam questão de me convidar para as festas todas, portanto, eu de Coimbra não conheço a universidade, mas as festas são ótimas. Portanto, Mas sabes o que é bom nas festas? É a parte de networking. Portanto, toda aquela parte social de Coimbra exato. alimenta muito o conceito do networking. E a parte engraçada é que hoje em dia o que acaba por acontecer é que muitos dos meus amigos de Coimbra neste momento estão aqui em Lisboa à frente de grandes empresas. Portanto, isso continua tudo em casa. Sim, eu acho que Continua tudo em casa. as amizades e as ligações que nós fazemos na faculdade são extremamente importantes. Eu também tenho algumas de muito valor, e acho que sim, acho que são períodos ótimos por várias razões, mas sim, fazemos amizades fantásticas que acabamos por depois ver Exatamente. no futuro, não é? E nos dão muito jeito e nos ajudam, e é super saudável. Então, mas Exatamente, exatamente. vamos então dar aqui iniciar a nossa conversa para também não, para termos mais tempo para falar as duas e falar com quem nos está a seguir. Como eu disse antes, hoje vamos falar sobre empreendedorismo e vamos falar sobre mulheres fortes, nomeadamente aqui a Diana Taveira, que é uma mulher cheia de garra e Dentro. de grandes Hoje iniciativas. Hoje estou um bocado cansada, porque isto foi fim de semana de Rock in Rio e nós estamos lá a coordenar um projeto e estou um bocadinho cansada hoje, mas Mas é um, tudo se faz. mas é um cansaço bom, não é? Não, é um cansaço bom. É de objetivo Não, cumprido, é bom, é bom.
É um cansaço bom, de muita realização, ter corrido tudo otimamente bem este fim de semana no Rock in Rio, especialmente na parte que era a nossa responsabilidade. Portanto, não me estou a queixar, muito pelo contrário, é aquele cansaço que sabe bem. Olha, já agora que estamos a falar disto, diz lá aqui a toda a gente o que é que estás a fazer no Rock in Rio, porque senão estamos nós as duas num contexto e ninguém sabe o que é que nós estamos a falar. Exatamente. Nós estamos, portanto, a minha agência, a Milk and Black, uniu-se com outra empresa, que é a New Sheet, também é de um amigo meu e do Diogo, que efetivamente unimos as nossas equipas e estamos a coordenar o palco digital do Rock in Rio. Tanto a coordenar o palco digital a nível de produção, de grelha, de line-up, de animação, de tudo o que envolve e tudo aquilo que as pessoas veem naquele palco, mas também criamos uma ativação na parte de trás do palco, um conceito de ativação completamente diferente, em que nós damos a possibilidade às pessoas e também a influenciadores, porque o objetivo aqui é sempre ativar o festival de uma forma digital, potenciar o festival a nível digital, que é uma zona exclusiva, uma zona VIP, vamos dizer assim, exclusiva, que criamos com umas dinâmicas diferentes na parte de trás, no backstage do palco digital do Rock in Rio. Portanto, estamos ali responsáveis por toda aquela zona, quer seja de backstage, quer seja da parte do palco, para tentarmos dar animação todos os dias do festival, desde o meio-dia até às 11 da noite, sem parar, non-stop. São slots de artistas, de talentos, de influenciadores, de tudo e mais alguma coisa que entram no palco de hora a hora ou de 30 em 30 minutos. É uma loucura, mas é uma loucura que felizmente tem estado a correr muito bem e os resultados têm estado a ser maravilhosos deste projeto e desta experiência que estamos a ter ali no Rock in Rio. Quem não esteve ainda pode estar, estão mais 2 dias para o próximo fim de semana. Exatamente, Portanto, exatamente, ainda podem ver o que é que andas a fazer. Olha, voltando aqui, eu vou-te exatamente. fazer muito breve apresentação, só para quem não te conhece. A Diana é uma mulher da televisão, MTV, RTP, não quis ficar apenas à frente das câmaras, decidiu virar também uma mulher de negócios, na área de negócios de sucesso, na área da comunicação e da restauração. A primeira pergunta que eu te queria fazer é como é que isto tudo começou? A tua vida não era suficientemente emocionante e tu disseste, não, agora vou acrescentar aqui um novo layer de dificuldade ao meu horário, que deve ser Não super. é propriamente layer de dificuldade, ou seja, eu sou uma pessoa que perco o interesse com muita facilidade em tudo na minha vida, em todas as vertentes da minha vida. E o que acabou por acontecer é que, por exemplo, eu sempre gostei de estudar e sempre tirei vários cursos e quando cheguei a Lisboa comecei a trabalhar em televisão, mas como produtora, não em frente à câmara, e depois acabei por correr atrás do objetivo de estar em frente a uma câmara, mas tudo isso foram etapas. Eu gosto de construir a minha vida através de etapas. E eu acabo sempre por me aborrecer e por começar a achar desinteressante tudo o que eu faço. O que tem um lado bom, mas também tem um lado mau. No entanto, isso acaba por fazer com que eu seja uma insatisfeita por natureza, que sinta essa necessidade de criar sempre desafios novos para conseguir concretizá-los. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. No caso da Milk and Black, isto tudo começa porque efetivamente comecei a identificar que existia um gap no mercado aqui em Portugal, que na altura a Milk and Black começa precisamente assente no conceito de comunicação de música, direcionado para o mercado da música em Portugal. Não havia nenhuma agência especializada nisso cá. E o que acabou por acontecer é que eu falei com o Diogo, na altura, o Diogo Dias, que era apresentador da MTV na mesma altura que eu, portanto ele esteve na MTV 16 anos como cara de canal, é uma cara muito familiar para toda a malta da nossa geração e de gerações mais à frente e atrás, e virei para ele e disse, existe efetivamente este gap de mercado aqui, bora lá, porque é que nós não avançamos? Convidámos mais 2 gestores para o projeto, que é a Fátima e a Maiara, e aí construímos a Milk and Black, e foi o início da construção da Milk and Black, em que o nosso primeiro cliente foi precisamente o David Carreira, e depois a partir daí tudo se acabou por construir. Mas tudo assentou muito numa base do networking que nós acabamos por estabelecer e desenvolver, quer a nível académico, ou seja, quer a nível das relações académicas que nós tivemos, quer a nível das relações que acabamos por ter, derivado de estarmos os dois a trabalhar em televisão, e do acesso às pessoas neste meio ser tudo muito mais facilitado. Portanto, conciliamos um bocadinho os dois mundos e conseguimos fazer nascer, vamos dizer assim, o projeto da Milk and Black, que hoje em dia já vai fazer 5 anos este ano, e que felizmente, atualmente, o core da empresa já está muito mais direcionado para marcas e para comunicação de marcas e estruturas grandes, e contamos já com projetos muito, muito grandes no mercado, felizmente, e muito credíveis, e é ótimo que eles tenham acreditado em nós e que se mantenham connosco, porque para nós é um orgulho ver todo este crescimento da empresa, a quantidade de colaboradores que nós temos neste momento e a quantidade de clientes, mas acima de tudo clientes satisfeitos com os trabalhos que nós temos, que é isso que é sempre o objetivo
principal. Olha, Cumprir com os desafios diários, portanto. mas olha, tu tinhas esse networking, tinhas esse background já de televisão, estiveste ligada também à MTV, portanto esse background da música também já vinha contigo, mas atiraste de cabeça, como é que surge, ou pensaste muito no assunto, ou andaste a estudar muito Não, eu antes, como é que foi? É isso. É assim, eu não sou, eu pareço impulsiva, mas não sou. Ou seja, eu sou uma pessoa muito obcecada, em que eu demoro muito tempo até tomar efetivamente uma decisão de fazer algo, fico bastante tempo a estudar e a tentar compreender como é que tudo funciona. No entanto, eu não tenho medo de arriscar. Ou seja, eu tive cerca de 6 meses, um ano, a compreender como é que o mercado funcionava e o que é que faltava neste mercado da música, porque já estava na MTV na altura há cerca de 3 anos e comecei efetivamente a sentir da parte dos artistas necessidades que ninguém estava a conseguir suprir junto deles. A partir daí, tive cerca de 6 meses, um ano, a fazer perguntas efetivamente às agências de comunicação já existentes no mercado, ou seja, literalmente a marcar reuniões com pessoas que tinham já agências de comunicação, mas tradicionais, aqui no mercado em Lisboa, a fazer perguntas. Comecei a falar com os artistas, a abordá-los nesse sentido, o que é que eles sentiam falta, quais é que eram as necessidades efetivamente da comunicação da música em Portugal, não só da música, estamos a falar também de eventos, porque na altura o objetivo seria principalmente para esse mercado. É algo que nós continuamos a ter muito forte dentro da estrutura, mas um lado acabou por comer mais o outro, precisamente por causa da pandemia, porque a parte do mercado dos eventos acabou por baixar um bocadinho durante a pandemia e nós acabámos por desenvolver muito mais o nosso core direcionado para marcas, precisamente por causa disso. Mas surgiu de uma forma, pode parecer impulsiva, não foi impulsiva, foi estudado, foi analisado, foi falado com muita gente, foi debatido muito entre mim e o Diogo o que é que poderia ser o caminho a seguir e depois efetivamente bora arriscar, bora avançar. Mas é um bocadinho conciliado com isso, estudo e não ter medo de arriscar. Podia ter corrido tudo mal, mas felizmente correu tudo bem. Olha, mas entretanto tu também arriscaste num negócio agora na altura da pandemia, não é? E também ninguém te disse, sério que vais em 2 negócios na altura da pandemia, e ninguém te disse assim, mas estás boa da cabeça, vais fazer isto agora, que está toda a gente, está tudo a fechar, está tudo... Mas os 2 negócios em que nós efetivamente avançamos na altura da pandemia faziam todo sentido na altura. Portanto, nós avançamos para a área da restauração, para 2 negócios que o foco era precisamente o delivery e o expoente máximo do delivery na altura da pandemia foi onde se verificou a grande loucura das entregas em casa e entrega ao domicílio. E os 2 negócios acertaram muito nisso. É claro que agora o módulo de negócio está um bocadinho a mudar, tivemos readaptar a uma diferença de comportamento do consumidor neste momento, mas não foi eu não acho que tenha sido uma coisa assim tão louca, porque eu acho que era mais óbvio do que propriamente loucura na altura fazer isso, porque era efetivamente uma tendência de mercado, as pessoas estavam todas fechadas em casa, portanto estavam a precisar de novidades a serem entregues em casa deles. E foi muito nesse âmbito que nós abrimos, neste caso o Fish Sushi e o For God's Bake, durante precisamente o período de confinamento e o período de pandemia, que ainda não acabou, mas que agora está um bocadinho tudo mais Está posto normalizado. mais de lado. Olha, o que é que Exatamente. tu em pouco tempo conseguiste estar aqui a construir 3 negócios, pelo menos, de sucesso? O que é que não nos dizem quando nós abrimos um negócio? Não, há uma coisa, há uma palavra-chave, principalmente, que eu falo muitas vezes com o Diogo, que é, acima de tudo, quando somos empresários, temos de ter espírito de sacrifício e temos de ter um mindset pronto para falhar. Se nós não tivermos essa capacidade, ou seja, o espírito de sacrifício e estarmos prontos que podemos falhar a qualquer momento, nós vamos desistir à primeira curva, porque efetivamente a construção enquanto empresários passa muito por isso. É muito complicado, principalmente nos últimos 4 anos, ser empresário em Portugal é completamente loucos, porque passamos por um processo de uma pandemia em que não houve praticamente apoios da parte do governo e que nós mantemos os nossos postos de trabalho, as pessoas que mantiveram os postos de trabalho, que conseguiram aguentar com os negócios durante este período, eu acho que todos nós temos um bocado de loucura associada à nossa personalidade, porque isto nem sequer faz sentido, principalmente depois deste período devíamos precisamente ter tido algum tipo de apoio para continuar a impulsionar o negócio e do estilo, vocês tiveram todos coragem durante estes 2 anos, portanto aqui está algum tipo de apoio e injeção e forma de potenciarem o vosso negócio. Isso não aconteceu. Eu acho que acima de tudo é o espírito de sacrifício e a mentalização que podemos falhar e que falhar não há problema, e nós falamos sempre disso na palestra em Coimbra, que o maior medo das pessoas é falhar.
Eu quando vim para Lisboa, eu vim para Lisboa com o objetivo de ser apresentadora de televisão e estar em frente à câmara. Eu falhei muitas vezes, porque 90% dos castings a que eu fui, eu fui rejeitada. Portanto, o falhanço para mim não é uma coisa que me faça confusão hoje em dia, porque ao longo de anos eu fui a castings constantemente e sucessivamente em que me disseram não és boa o suficiente para isto ou não és quem a pessoa que nós procuramos. Não há stress, ok? Continuei a ir a castings até efetivamente conseguir encontrar o meu espaço nos projetos que me identificavam em televisão. Eu acho que empreendedorismo é muito isso. Nós vamos ter a capacidade de compreender que vamos fazer 1000 propostas e possivelmente num mês fazemos 1000 propostas e só uma é que vai vingar. É E não aprender há a lidar, problema. é aprender a lidar com o não, não é? Exatamente. E não há problema nenhum, é aprender a lidar com o não, aprender a lidar com os falhanços, não ir abaixo com os falhanços porque eles vão estar a acontecer constantemente, faz parte deste trajeto, mas acima de tudo o espírito de sacrifício, que eu acho que é a característica mais difícil de encontrar nos dias de hoje. O espírito de sacrifício é o mais difícil, principalmente neste período em que nós achamos, pós-pandémico, neste período em que nós achamos que já demos tanto e já nos sacrificamos tanto, eu acho que toda a gente, a maior parte das pessoas, o comportamento do ser humano neste momento é do estilo eu sou o self-entitled de tudo e mais alguma coisa. Isto está-se a sentir muito na minha geração e na geração anterior à minha. Há muito uma sensação de self-entitlement. Nós não somos self-entitled de nada nesta vida, portanto, nós temos é de trabalhar, nós temos é de tentar construir o nosso projeto. Isso não quer dizer que não tenhamos uma vida equilibrada a nível emocional e psicológico, mas espírito de sacrifício, se não existir, não conseguimos chegar a lado nenhum, a não ser que tenhamos muita sorte, não é? Que também acontece, mas acho muito complicado sem estes dois elementos conseguir efetivamente uma pessoa ter capacidade para avançar para este caminho do empreendedorismo, de abrir negócios, de ser empresário, de estar à frente de projetos com este nível de responsabilidade, é preciso esses dois elementos. Mas olha, isso que tu falavas ainda agora do espírito de sacrifício e da capacidade de ouvir um não, ou de lidar com os erros, ou de perceber que os erros são só o princípio para nós conseguirmos fazer melhor. Isso é uma questão também muito cultural nossa, de que nós, os portugueses têm dificuldade em gerir isso, mas acima de tudo nunca ouviste ninguém dizer ela está cheia de dinheiro, aquilo é só sucesso, mas parece que cai tudo do céu e que tu não tens trabalho. Não, no início, eu no início senti um bocadinho isso. Eu no início senti que as pessoas não compreendiam muito bem como é que eu e o Diogo tínhamos iniciado o nosso projeto e tínhamos começado a desenvolver o nosso projeto. Mas na verdade, isso foi outra coisa que nós até abordámos também em Coimbra, que toda a gente esquece que efetivamente há possibilidades junto da banca e junto de apoios para nós iniciarmos os nossos projetos, mas dá trabalho. E o dar trabalho é que normalmente impede com que as pessoas efetivamente procurem essas soluções para darem início a projetos. Nós podemos apresentar planos de negócios e receber apoios precisamente para esses planos de negócios, quer a pessoas particulares, quer a entidades governamentais. Mas a maior parte das pessoas não se quer dar ao trabalho disso, porque isso dá muito trabalho. Desenvolver esses projetos, esses planos de negócio, é muito chato, são muitos dias até às 4 da manhã e a acordar no dia a seguir às 8, em que efetivamente no início, quando eu e o Diogo começamos e iniciamos este caminho, que efetivamente há muitos dias desses, há muitas semanas e às vezes até meses, até efetivamente um plano de negócios nosso ser aprovado. É só preciso as pessoas quererem, é só preciso as pessoas darem-se ao trabalho de procurarem informação no Google, porque hoje em dia nós temos o Google e o Google responde-nos a tudo. Nós estamos sempre a dizer isso, especialmente aos nossos colaboradores. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem ao Google, que ele vai responder. E nos negócios também, ou seja, se nós procurarmos apoios, nós encontramos na net apoios identificados e como podemos concorrer a eles. Agora, não é 2 para amanhã, possivelmente vais ficar 6 meses a desenvolver um plano de negócio. Não é depois tens de cumprir os requisitos desse plano de negócio. Exatamente. Depois tens de correr atrás, depois tens de cumprir com tudo o que tu propuseste. Claro. Não é um trajeto nada fácil, não é propriamente tranquilo, ok? É um projeto de muita frustração ao longo do caminho, mas é uma frustração que se tu não aprenderes e não souberes lidar com essa frustração logo a priori antes de abrir o negócio, não vais saber lidar com com as frustrações que vão existir ao longo do trajeto de ser empreendedor, de ser patrão, porque ser patrão é muito complicado no nosso país, muito mesmo.
pois acredito. Mas a noção também de patrão é que eles têm, e por isso é que nós estamos aqui também a falar do lado B, a noção de patrão, ou de líder, ou de chefe, ou de CEO, aquilo que quiser chamar, é aquela sensação de que todos vocês têm as regalias e quem trabalha são os outros e vocês não têm as dores de cabeça e não têm, e que cai tudo, era aquilo que eu dizia, cai tudo, tanto sucesso e tem dinheiro e cai tudo do céu e são os felizardos e podem ir jantar e ouvir música no Rock in Rio à borla. E está lá os Nada patinhos a disso. pagar bilhete. Não, é claro, não, é claro que há patrões maus e há patrões bons. Por exemplo, nós nunca olhamos, por exemplo, dentro da Milk and Black nós não consideramos hierarquias. Nós trabalhamos todos como uma equipa e as coisas são distribuídas de forma igual. Ainda muitas vezes até nos períodos em que os colaboradores vão de férias, eu é que substituo o lugar dos colaboradores quando eles vão de férias e assumo o papel deles internamente junto dos clientes que eles estão responsáveis. Portanto, dentro da estrutura e dentro da empresa, especialmente da agência de comunicação, que é o nosso projeto maior, que efetivamente é o nosso negócio com mais envolvência, mais marcas e maior dimensão, e mais pessoas envolvidas, neste momento são cerca de 20 pessoas já dentro da estrutura fixa da empresa, e efetivamente o que acaba por acontecer é que nós temos muito isto não é só para dizer para fora porque é bonito, nós temos muito uma mentalidade de equipa, ou seja, se te vais sacrificar eu também vou, bora lá, bora dividir trabalho, estás com problemas, bora, eu ajudo-te. E eu acho que o ser patrão é muito isto, e a tua equipa é reflexo da postura que tu tens. E isto é certinho, eu digo sempre, quando uma equipa está a falhar é porque o patrão está a fazer asneira, é porque o patrão não teve a abordagem certa, não fez o briefing certo, não passou as coisas corretamente. Mas também existe problemas ao contrário, existem recursos humanos que às vezes são muito complicados de gerir, mas eu acho que a batalha é muito essa. A batalha é encontrar as pessoas certas para trabalharem contigo, quer sejam os teus sócios, quer sejam as tuas equipas, quer sejam as pessoas que estão acima de ti ou abaixo de ti. É efetivamente encontrar os métodos profissionais que tu precisas de ter ao longo da vida. É como na tua vida pessoal, tens de encontrar os teus métodos a nível de amizade, a nível de parceiros, a nível de casamento, de namorados, whatever. A nível profissional é exatamente o mesmo. As pessoas se ligam e conectam a nível profissional e efetivamente há ali uma partilha de trabalho e de sacrifício e desenvolvimento e de todos andarem a caminhar para o mesmo caminho, ou então acaba por ser muito injusto. E eu costumo dizer que eu acho que eu e o Diogo tivemos muita sorte nas estruturas que temos, porque temos muito boas relações com as pessoas com quem trabalhamos, principalmente na Milk and Black, não se sente a hierarquia, ou seja, há efetivamente uma relação muito próxima entre toda a gente da equipa e há uma entreajuda constante entre toda a gente da equipa. Quando assim é, as funciona pessoas muito que bem. trabalham connosco vestem mais facilmente a camisola, não é? E ajudam-nos É isso, ou seja, é vestir a camisola todas uns dos outros, porque estamos aqui todos para o mesmo, queremos que o negócio funcione, porque nós arriscamos e investimos o nosso dinheiro aqui e queremos recuperar o investimento que fizemos e, por outro lado, as pessoas que trabalham connosco e as nossas equipas também dependem financeiramente dos nossos projetos e também vivem e sentem os nossos projetos como nós os sentimos. Portanto, eu acho que eu e o Diogo sempre tivemos muita sorte nos nossos negócios com as equipas que acabaram por trabalhar connosco. Portanto, isso aí, eu acho que nós tivemos a estrelinha lá em cima a ajudar-nos nessa parte que é fundamental, que é os recursos humanos. Fundamental. Olha, tu és uma mulher jovem, uma empreendedora jovem, uma CEO jovem, e o facto de ser jovem e seres mulher, alguma vez sentiste de alguma maneira que não te levassem tão a sério, achassem que isso fosse mais um capricho de agora vou fazer isto, mas mas fosse mais um capricho do que um negócio sério, ou te menosprezassem, sentiste isso? Não, claro que sim, assim, eu acho que todos nós temos perfeita noção que principalmente a área do empreendedorismo é quase tudo homens em lugares de liderança. É claro que está-se a verificar agora aqui uma alteração a nível do comportamento e da presença das mulheres e da disponibilidade das mulheres para a área do empreendedorismo e estamos a dar mais espaço, às vezes porque é obrigatório ter em conta as cotas, na verdade, mas também que nós estamos a conseguir conquistar esse espaço independentemente de ser obrigatório ou não, porque estamos a demonstrar mais competência e mais capacidades do que muitas vezes os homens para determinados lugares, mas independentemente do sexo, eu acho que nós sempre estivemos num contexto extremamente machista em Portugal, na área dos negócios e na área empresarial. Portanto, é absolutamente natural passar por situações desconfortáveis nesse sentido. No entanto, eu acho que se tu aguentas gerir uma empresa,
tu consegues lidar perfeitamente com esse tipo de situações. Isso é o meu prato do dia, até porque eu pareço mais nova do que aquilo que eu efetivamente sou, eu pareço uma vida mais nova do que a idade que eu efetivamente tenho, das pessoas acharem que efetivamente eu posso estar a dar a cara por uma empresa ou por um determinado projeto, mas que no fundo eu não meto as mãos na massa e não estou eu a tratar de tudo. Não, estou a tratar, juntamente com a minha equipa, estamos todos a tratar todos juntos de todas as questões envolvidas nos projetos, mas a negociação sempre normalmente é minha. O facto de eu dar a cara pela empresa não quer dizer que eu não esteja às vezes a fazer as coisas de A a Z. É normal isso acontecer, mas também quem se mete nesta área tem de já estar mentalizado com todas essas situações que vai encontrar, até porque muitas vezes eu chego a salas de reuniões e tenho reuniões com grandes grupos e grandes empresas em que chego às reuniões e eu sou a única mulher que me estou a sentar na mesa. E sou uma mulher que parece uma miúda. Portanto, ainda por cima mais isso. Eu lido perfeitamente com isso e qualquer tipo de abordagem que eu tenha nunca me deixa desconfortável, vou ser muito sincera, porque sempre tive muita facilidade em colocar as pessoas no lugar onde elas têm de estar quando elas não percebem. Ou seja, se tu perdeste a noção, eu vou-te explicar porque é que acabaste de perder a noção, enfrenta toda a gente se for necessário, ou se o contexto não se justificar dessa forma, de uma forma mais discreta. Mas colocar as pessoas, especialmente no contexto profissional, no lugar onde elas têm de estar, porque temos todos de nos respeitar, independentemente do género, isso aí é algo que sempre aconteceu na minha vida desde que eu era miúda. Portanto, eu sempre senti essa envolvência do machismo, principalmente porque eu em Coimbra estive muito envolvida na área política e fui a primeira mulher presidente da Assembleia Magna em 123 anos, portanto tudo isso era impensável, na altura uma mulher estar a assumir aquele cargo, sequer candidatar-se a um cargo desses, porque o perfil feminino não poderia estar à frente de uma Assembleia Magna, isso era impensável na Universidade de Coimbra, e eu sempre pensei do estilo, why not? Eu acho que tenho o perfil para isso, eu acho que tenho a confiança para isso, tenho o conhecimento para isso, tenho a preparação para tal. Portanto, eu nunca ponho em causa o meu pensamento, a pessoa que eu sou e o caminho que eu quero seguir, independentemente de estar numa sala rodeada de machistas. Se estou numa sala rodeada de machistas, o problema é deles e também com essas pessoas eu normalmente não acabo por nunca trabalhar, a não ser que eles mudem o mindset. O mercado é amplo, o mercado é muito grande, há oportunidades em todos os lados e nós também temos de escolher das pessoas com quem nos rodeamos e não estamos só a falar de recursos humanos das nossas empresas, também dos clientes. Chega àquele ponto em que eu acho que as empresas, quando começam a maturar, já não precisam de estar a engolir sapos, digamos assim. E eu já tive efetivamente situações em que eu me sentei com o meu sócio e disse: eu não quero trabalhar mais com esta pessoa porque eu não gosto da forma como ele fala com a nossa equipa, principalmente com as mulheres da nossa equipa, portanto vamos cancelar esta conta e cancelamos e não nos arrependemos de nada. Portanto sempre tivemos essa postura e tenho um sócio que é um homem que tem muito bom senso nesse sentido e muita inteligência emocional e sempre teve, portanto já tivemos esse tipo de situações, já cancelamos clientes e cancelamos contratos em situações que aconteceram um bocadinho mais desagradáveis e não me arrependo de nada, porque as pessoas, com o tempo, eu acho que esta questão do género vai-se cada vez mais dissipar. É preciso dar tempo ao tempo, é muitos anos de uma cultura empresarial que foi dominada pelos homens. Exatamente, é muito complicado mudar as coisas de um dia para o outro, mas o que nós estamos a verificar é que as coisas efetivamente estão a mudar. O que eu quero e o que eu peço sempre às pessoas é que as coisas mudem pelas razões certas, ou seja, deem oportunidades às mulheres não para preencher cotas, mas sim porque elas são as melhores para ocupar aquele lugar. E às vezes eu tenho um bocadinho de medo neste discurso da igualdade de género, de nos perdermos um bocadinho nisto, estarmos a criar mecanismos que podem não ser favoráveis para nos proteger e para nos credibilizar, mas sim só para mostrar que estamos a cumprir calendário. Exatamente. Estamos a cumprir calendário. E eu quero acreditar que não estamos a percorrer esse caminho neste momento porque temos mulheres absolutamente incríveis a ocupar lugares de liderança neste país e estão cada vez mais a ganhar espaço. Sim. Portanto, não acho que seja a questão, até porque os dados estão aí estatísticos a demonstrar que as mulheres são melhores alunas nas faculdades, tiram os cursos num período muito mais curto do que os homens, portanto o que eu costumo dizer normalmente aos homens é ponham-se a pau porque as coisas neste momento, a competição, exatamente, a concorrência aumentou, a competição está maior, está muito mais ampla, agora vai para todos os géneros, não está só direcionado para um. Eu próprio digo isto aos meus amigos,
homens para brincar muitas vezes, mas é uma realidade que nós estamos a viver neste momento, mas que nos está a dar oportunidades de efetivamente nós nos credibilizarmos e nos assumirmos em papéis que se calhar há 10 anos atrás eram absolutamente impensáveis. E há 10 anos atrás não foi assim há tanto tempo. A verdade é essa. Mas eu tenho esperança nesta nova geração que as mentalidades mudem, porque é urgente mudar. Olha, com tanto negócio, tanta coisa a fazer, quantas horas é que tem o teu dia? Conta lá. Normal, é que mais tantas pessoas, só que eu sou extremamente organizada. Por exemplo, hoje, quando nós estivemos a falar, eu perguntei-te logo quanto tempo é que nós vamos demorar a fazer o live. E eu disse, Porquê? Porque eu tenho minutos, já estado combinado a seguir. Exatamente. Não, mas é que é mesmo assim, eu sou muito disciplinada a nível de tempo e eu organizo sempre a minha semana de uma semana para a outra. Ou seja, eu tenho sempre a certeza na sexta-feira que eu na próxima semana já tenho a semana bloqueada, tenho alguns horários, slots que eu gosto de dizer assim agora, porque no Rock in Rio nós chamamos slots aos horários dos artistas. Temos slots, tenho sempre slots durante a semana em que eu posso encaixar mais alguma coisa se surgir alguma urgência, mas efetivamente eu organizo-me sempre religiosamente, o meu calendário é que me organiza a minha vida e organizo o meu dia. O meu calendário tem quer seja as minhas questões profissionais, as gravações também, o trabalho que eu faço em televisão, mas também tenho a minha vida pessoal lá inserida. Portanto, cada pessoa olha para o meu calendário e está lá tudo. Equilibras isso tudo. Não é assim tão difícil quando tu tens as coisas organizadas e as estruturas organizadas. Não acho que seja assim tão difícil. Nós temos é de ter capacidade de priorizar as coisas. Ou seja, eu na próxima semana tenho uma lista de 10 coisas, mas eu vou meter ali, portanto, por ordem de prioridade. Isto tenho mesmo de fazer, isto tenho mesmo de fazer isto. Isto aqui, se der para fazer, faço. Se não der, faço na próxima semana e ninguém morreu. A questão é nós termos noção daquilo que são as prioridades e termos uma organização que cumprimos. No sentido de, se tens uma disciplina a nível de calendário que tens definido para a tua próxima semana, vais cumprir esse calendário. Não o alteres à toa. E acabei por criar muito este método, desde muito cedo, desde a universidade que eu criei vários métodos de organização, que faz com que eu consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu no mesmo dia posso estar ir ter com clientes, posso estar a fazer brainstormings na agência, posso estar a ir às empresas em que nós temos investimentos, ao fim do dia ainda vou gravar e depois ainda vou jantar com amigos meus, portanto dá perfeitamente desde que as coisas estejam todas estruturadas. Olha, nós já passámos a meia hora, mas eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Queria-te perguntar, nós só bocadinho falámos de erros, qual é o erro que tu sabes que cometeste e não voltas a cometer nos negócios? Isso é super fácil. Pensar que as pessoas não se iludem com o dinheiro. O meu pai sempre disse, e a minha mãe, tem cuidado com a questão do dinheiro. Ou seja, às vezes pensas que 50 euros é o suficiente, às vezes para iludir uma pessoa a nível de negócios. E eu sempre pensei que toda a gente tinha um bom fundo como eu e o Diogo e que toda a gente tem bons princípios e valores. E aprendi isso a partir do momento em que pronto, tivemos umas situações menos agradáveis em que nós confiamos nas pessoas, em que passamos dinheiro para determinados negócios e de repente o dinheiro desapareceu. Portanto, aprendemos, eu gosto de olhar para aquilo como uma aprendizagem. Na altura não senti uma aprendizagem, na altura fiquei altamente frustrada, não pela questão do dinheiro, mas pela questão do ser enganada, mas aquilo fez com que eu não fosse tão inocente, eu e o Diogo. Nós temos os nossos negócios sempre juntos em tudo. Nós éramos muito inocentes até àquela altura. A partir daí, nós deixámos de ser crianças empresárias e passamos a ser adultos empresários. Foi isso que aconteceu, portanto, o que aconteceu tinha efetivamente de acontecer para nós compreendermos a responsabilidade de estar a fazer investimentos, a acreditar nas pessoas ou a fazer negócios. Nós, a partir daí, começámos a compreender que podemos às vezes até nem estar a falar assim tanto dinheiro quanto isso, mas é o suficiente muitas vezes para ludibriar as pessoas e as pessoas ficarem confusas e fazerem coisas que não é suposto fazer e nem sequer é permitido fazer, de acordo com a lei, não é? Portanto, o dinheiro não pode desaparecer de nada. Mas na altura foi altamente frustrante, mas neste momento nós olhamos para isso com temos muita mais responsabilidade financeira, temos processos e métodos completamente diferentes e burocracias completamente diferentes quando nos envolvemos em negócios com outras pessoas ou fazemos investimentos. Portanto, neste momento nós estamos a sentir que nós estamos a começar a nossa idade adulta do empreendedorismo.
em que levamos a porrada e agora estamos a sair dela tranquilamente, bem de cabeça, estruturados e a aprendermos que não podemos acreditar em toda a gente, porque nunca sabes o a que é que velha pode questão do acontecer. o que não nos mata torna-nos mais fortes, não é? Sim, pode parecer um clichê, mas neste caso, na altura não senti isso, né? Na altura só queria, meu Deus, mas efetivamente hoje em dia sinto que eu tinha de passar por ali para me tornar, eu não gosto muito de utilizar o termo empresária, mas para me tornar a pessoa que toma decisões da forma que toma decisões hoje em dia, ok? Mais isto. Ok. Olha, uma última questão para nós fecharmos esta nossa conversa. O que é que te falta, o que é que te falta fazer, ou o que é que tu queres fazer quando fores grande? O que é que te falta ainda fazer? Não, eu sei, eu sempre soube na minha vida tudo o que eu queria fazer, eu tenho tudo muito, a nível profissional eu tenho sempre tudo muito estruturado. O que me falta fazer é algo que eu sempre disse, a minha área de formação é a área política, eu em Coimbra estive envolvida na área política durante muitos anos e efetivamente o meu coração bate precisamente por essa área. Eu tenho vários S, mas quero efetivamente chegar a um ponto em que me sinto com maturidade suficiente enquanto empresária, enquanto investidora e nos meus negócios e a sentir-me confortável com as minhas equipas e o ponto em que os negócios estão, para me poder dedicar a uma área muito mais direcionada para a área política, porque sinto que há muita falta de noção, e principalmente esta pandemia demonstrou isso, há muita falta de noção, principalmente dos novos governantes e das pessoas que nos representam. E eu não sou aquela que diz sempre mal. Eu acho que há pessoas que fazem bom trabalho e há pessoas que fazem mau trabalho. A única questão é que nós estamos a ter cada vez mais situações de políticos de carreira. E isso não funciona. Nós precisamos de pessoas que tenham prática, que tenham posto as mãos na massa, que tenham sido pessoas que lidaram com questões reais de crises sociais ou de crises financeiras para poderem chegar à frente de uma estrutura governamental e tomar decisões com consciência e com experiência de vida. E o que eu senti muito durante este processo da pandemia, eu e os meus amigos empresários, foi efetivamente uma inocência da parte do governo relativamente àquilo que é possível fazer e que de ajudar, do tipo de ajuda que os empresários poderiam dar ou até que ponto é que a nossa corda poderia esticar. Portanto, acho que houve uma falta de noção, não foi por mal, há uma falta de noção porque há uma falta de experiência da parte de algumas entidades governamentais e de algumas pessoas nas quais votamos, porque não têm a experiência real de estar à frente de empresas, estar a trabalhar em empresas reais. As empresas reais não são as multinacionais. As empresas reais do nosso país são as PMEs. Lutam todos os dias para Exatamente, sobreviver e pagar os impostos. Exatamente, são as pequenas, micros, médias empresas que lutam todos os dias e que efetivamente representam os postos de trabalho todos que o nosso país tem. E essas empresas são sempre um bocadinho marginalizadas em tudo o que é apoio, porque as empresas multinacionais, gerir multinacionais, não é assim uma coisa tão complicada quanto isso, porque o dinheiro, se falhar, há sempre fundos de investimento e capitais de financiamento e de injeção de dinheiro e de capital. Isto não é questão. Quando estamos a falar de PMEs, se nós não temos um apoio governamental, vai à falência. É tão simples quanto isto, porque a matemática, a partir do momento em que dá o negativo, deixa de funcionar, porque não há dinheiro para pagar mesmo a os própria, impostos aos funcionários. banca olha para as grandes empresas e empresta sem pestanejar, quando são as pequenas já torce o nariz, não é a mesma coisa. Exatamente. E acho que tem de haver uma consciência maior, porque o nosso país vive muito alicerçado nas PMEs. Os postos de trabalho são muito criados pelas PMEs. E acho que há essa inocência, essa inconsciência e falta de experiência nas entidades governamentais que nós temos, isto independentemente de partidos, porque eu não sou filiada em nenhum partido, mas sinto efetivamente essa inocência, essa falta de experiência, e acho que há necessidade de termos pessoas com experiência real em cargos políticos, porque efetivamente sabem o que é que são as dificuldades do dia-a-dia dos empresários em Portugal. Diana, nós já fomos além de tudo aquilo que me é permitido, eu já vou levar na cabeça a seguir e, portanto, a única coisa que me resta é agradecer-te teres aceitado estar aqui connosco e falar sobre todos estes temas. Havia muito para conversar, mas é literalmente hoje não temos tempo. É literalmente isso. Obrigada mais uma vez, foi um prazer falar Obrigada contigo. Eu pelo convite. Muito sucesso a todos os que estiveram a Igualmente. seguir-nos
Obrigada por terem estado aqui. Sigam a Martec nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Sigam a Diana também e todos os negócios que ela tem. Obrigada a todos novamente. Nós fazemos as lives de 15 em 15 dias, mais ou menos. Estejam atentos, nós vamos divulgando. Até à próxima. Obrigada. Obrigada, Diana. Obrigada, beijinhos, beijinhos.